Olá, bom, boa noite, estamos aqui mais uma vez para a nossa aula e eu havia começado essa aula com vocês na semana passada e comentei com vocês que eu iria dividir ela em duas etapas. Bom, bem rapidinho, claro que vocês já devem ter visto a nossa primeira aula, se não viram, nós fizemos um comentário, deixa eu puxar bem rapidinho aqui para a gente puxar o gancho para essa aula. Olha só, falei um pouquinho sobre a questão de você descobrir o seu dom, descobrir aquilo que você é bom para fazer. Aí eu citei um artista da bola e um artista mesmo, produtor de obras, de obras de arte. E aí eu comentei algumas coisinhas sobre ele. Aí eu falei para vocês, eu comecei a falar sobre os grupos profissionais, que são aqueles grupos do qual você tende a ter um perfil a esse determinado grupo. Então eu falei para vocês sobre a questão da alimentação, a pessoa que trabalha na produção do alimento, a pessoa que trabalha no transporte, na produção industrial do alimento, na produção de máquinas, etc. Arte, design, falei um pouquinho para vocês sobre arte, a música, a arte e a arquitetura, etc. Depois eu falei de ciências exatas, comuniquei com vocês também, falei com vocês sobre comunicação, mídia e informação, desenvolvimento social, educação e gestão e conhecimento, engenharia e indústria, e por último, eu comentei com vocês sobre esportes e expressão corporal. Bom, e aí eu deixei para essa aula esses temas que eu vou começar agora com vocês, tá? Então, olha só. Quando a gente fala Forças Armadas, pessoal, tudo que está relacionado a Forças Armadas está nesse grupo de trabalho que eu comento com vocês agora. Olha só, primeiro, a gente fala assim que trabalhar nas Forças Armadas é você trabalhar com gestão de recursos. Ora, que tipo de recursos? Recurso financeiro, recurso material, recurso humano. Você trabalhar com esses recursos em situação de crise. Então, quando eu falo de Forças Armadas, é claro que a maioria que já sabe do que eu estou falando, a gente está falando das pessoas que trabalham no que se refere à proteção ambiental. Então, se você tem o IBAMA trabalhando junto a órgãos, é um órgão federal, então trabalha junto aos militares na preservação, no planejamento de estratégias para diminuir a degradação. A gente está falando, olha só, Marinha, Exército, Aeronáutica, também faz parte desse grupo que a gente chama de Forças Armadas. E a gente está falando também de pessoas que trabalham na proteção da comunidade, proteção de fronteiras, e aí a gente está falando disso aqui, proteção aérea ou proteção de rios que fazem divisa do nosso país, ou proteção mesmo de fronteiras como um todo, E então nós estamos falando da proteção da comunidade como um todo, ou então das fronteiras. Então, quando a gente fala Forças Armadas, estamos nos referindo a esse grupo. Aliás, é uma tendência, muitos dos nossos alunos de colégios militares, eles acabam adquirindo um certo gosto por trabalhar nessa área, Então, é uma tendência de alguns de vocês, não todos, é claro, nós sabemos. Bom, um outro grupo, pessoal, já que a gente está trabalhando com os grupos, eu quero trabalhar 7 grupos com vocês hoje, então a gente tem que ser um pouco rápido, é o grupo que a gente chama de grupo de lazer, turismo e hotelaria. Aí eu quero que vocês percebam o quão grande, o quanto de trabalhos você pode exercer dentro de cada um desses grupos. Olha só, quando a gente fala desse grupo, de turismo, hotelaria e lazer, pensa, pessoal, olha só, é claro que eu coloquei um exemplo aqui, não estou recebendo nada para fazer propaganda, mas também não estou aqui para falar mal dessa empresa. Nós sabemos que existem várias agências de turismo, então quando a gente pensa em agência, a gente está falando de quê? De administradores, certo? Que tem secretários, que tem pessoas que buscam parceria com os hotéis, parceria com as empresas de passagens aéreas, de passagens de ônibus, grupos que fazem turismo, parcerias com escolas. Então pensa o quanto de pessoas, certo, que podem trabalhar nesse grupo. Então as pessoas, os que trabalham nas agências, os que trabalham com as passagens. Então você tem que pensar aqui, as empresas aéreas, os aeroportos,
as pessoas, né, os funcionários das empresas aéreas, etc, etc. Então, tanto passagem aérea quanto terrestre, né, quando a gente pensa em empresas de turismo terrestre, né, de passagens terrestres, ônibus. E aí você tem, né, ainda dentro desse grupo, lazer, turismo e hotelaria, você tem já aqui pensando nas pessoas que trabalham nos hotéis, nos resorts, nos spas, né, nos locais onde se tem um grupo para fazer a reserva, onde se tem um grupo da manutenção dos quartos, o grupo que trabalha com a produção de alimentos, certo? Você tem os nutricionistas que estão nesses hotéis. Então, quer dizer, é uma gama gigante, né, de pessoas que trabalham dentro desse grupo. E aí nós pensamos em quê? Quando a gente pensa em lazer, turismo e hotelaria, então você pensa na pessoa que vai... pensa em toda a economia, né, de uma cidade turística. Nós sabemos que o nosso litoral brasileiro é riquíssimo no que se refere a turismo. Então existem, assim, a boa parte de você já teve a oportunidade de visitar uma cidade turística, né? As pessoas espertas dessa cidade turística, elas sabem que a economia da região gira em torno do turismo. Então, quer dizer, tudo que é pensado no bem-estar do turista. Por quê? Para que ele possa, né, propagar o local, para que ele possa voltar ao local, ou seja, para que ele possa continuar girando a economia da cidade. Então você tem que pensar aqui, olha só, são as cidades litorâneas. Se você pensar nos hotéis, aqui me parece um hotel da nossa região, né, pela paisagem aqui. Os resorts, se você pensar, né, na qualidade, né, no que se tem num resort, certo? Então o que acontece? Criou-se, né, as pessoas perceberam que seria viável você criar um ambiente em que você tivesse todas as opções de lazer, todas as opções, né, jogos, comida, ou seja, um ambiente em que a pessoa possa ir para lá e ele fique ali, ele não tenha que se deslocar para lugar nenhum. Então, ou seja, é um grupo que emprega, né, uma grande quantidade de pessoas. Bom, um terceiro grupo, pessoal, que eu quero ver com vocês aqui, é o grupo que trabalha com natureza, meio ambiente e energia. Bom, de que eu estou falando? Olha só. São pessoas que estão ligadas, principalmente, pessoal, principalmente à preservação do meio ambiente, certo? São pessoas, aí ele está falando de quem? Está falando dos biólogos, dos ambientalistas, né, das pessoas que às vezes têm uma formação, de repente é uma pessoa que tem uma formação que não é bem da área ecológica, mas ele acaba, né, fazendo um estágio, ele acaba entrando no mercado em que ele acaba lutando, né, lutando muito para que haja preservação do meio ambiente. E aí, é interessante que isso aqui, como já havia dito na aula passada, existem profissões que elas são exercidas não com intuito, né, capitalista, como a maioria das profissões. Existem profissões em que a pessoa trabalha por um bem que ele acha que é o mais adequado, por um bem comum, certo? Então são pessoas que trabalham com a preservação do ambiente, que estão mais preocupados com a preservação do ambiente, certo? Estão preocupados com a ação do homem. E aí, se você pensar, por quê? Por que as pessoas que trabalham assim, qual que é o perfil delas? É aquele perfil de pensar no futuro, né, nas gerações futuras. É o cara que chega aqui, quando ele vê uma imagem dessa e ele luta para que isso aqui não aconteça, ele não está pensando, né, no dinheiro que ele vai acumular, ele está pensando na sua geração, nos seus filhos, nos seus netos. É aquela história, né? Que planeta que eu vou deixar para as nossas gerações? Na verdade, a gente fala que quem trabalha com natureza, meio ambiente e energia, trabalha, né, e tem, né, tem que fazer um esforço muito grande para trabalhar nessa área, porque exatamente o ser humano como um todo ele não faz o seu papel. Ele quer mesmo provocar a degradação, certo? Então são pessoas que trabalham no sentido de preservar para evitar esse tipo de ação do homem, certo? Olha só. E é claro que às vezes esse trabalho não é brigando, às vezes é simplesmente trabalhando com projetos de conscientização, certo? Por exemplo, incentivando a extração adequada de recursos. É claro que eu coloquei aqui, ó, uma pessoa fazendo extração de uma seringueira, mas se você conversar com alguém dessa área, você vai ver que existem pessoas na nossa região, na região norte mesmo, na região norte do Brasil, pessoas que trabalham com extração não só do látex, mas com extração também de frutos, de castanhas, né, de coisas que podem ser extraídas sem provocar danos ao ambiente. De vez em quando a gente vê reportagens
que mostram isso. Pessoas que trabalhavam degradando, trabalhavam destruindo a floresta, ele acaba encontrando na própria floresta, ou seja, sem sair do seu local, ele acaba encontrando meios de tirar o seu sustento sem provocar degradação. Ok? Então a gente fala da questão da preservação, que nós temos um grupo de pessoas, aparentemente extraindo, né, lixo de um rio, né, são pessoas com esse perfil, que trabalham nesse sentido aqui. Ó. Muitas vezes esse trabalho é feito de forma voluntária. Ok? Como nós já dissemos em alguns grupos de aulas anteriores. Bom, outro grupo, pessoal, é o grupo que a gente chama de negócios e empresas. Esse grupo aqui é um grupo bem desejado por muitos. Quando a gente fala de negócios e empresas, a gente está falando de quê? Primeiro, gestão de negócio, a importância e os benefícios de você gerir o seu próprio negócio. Né? Existem cursos diversos nessa área, existem pessoas em que o sonho dele é ter o seu negócio e prosperar no seu negócio, certo? Agora, sonho é aquela história que a gente sempre fala, nessa aula nossa a gente fala com muita frequência isso. Sonho, pessoal, na verdade é coisa para ser buscada. Sonhar com alguma coisa, sentar na cadeira e esperar acontecer, a gente sabe muito bem que não vai, certo? Então, seja lá qual for o seu sonho, você tem que correr atrás. Você tem que estudar, você tem que analisar, você tem que... aquilo que eu falei na aula passada, né, você tem que ver se aquilo, né, se o seu sonho vai suprir aquilo que você tem de necessidade, certo? Quais são os seus outros sonhos, principalmente sonhos financeiros. Então, quando a gente fala de gestão de negócios, olha só, a gente está falando de pessoas que trabalham com comércio de serviços, né? Tem pessoas que montam empresas, certo? E elas vendem o quê? Elas não vendem produto, elas vendem serviço. Se você pensar, se você vai num condomínio, por exemplo, você tem lá uma empresa em que, o que ela tem? Ela tem um grupo de funcionários que trabalham, certo, em alguns condomínios. Então, ela é uma empresa que está fazendo o quê? Ela está fazendo um comércio de serviços, certo? Então, tem empresa que trabalha com comércio de serviço, tem empresa que trabalha com comércio de produtos, a gente conhece várias empresas que fazem isso, certo? Existem as empresas que a gente fala que gestão de negócio, né, é trabalhar com comércio de serviço, trabalhar com comércio de produto ou fazer negócios em geral, certo? A gente fala que muitas pessoas elas se dão bem no que fazem quando ela faz parte desse grupo de negócios e empresas, exatamente porque ela já tem um perfil empreendedor, certo? Ela já tem esse perfil. Geralmente, assim, a gente fala muito da importância de você ter, por exemplo, se você é uma pessoa que acompanhou seu pai fazendo negócios, que acompanhou alguém da sua família, né, fazendo um bom negócio, alguém gerindo uma empresa, é aquilo que a gente fala, né, pessoal? A importância de você observar as pessoas que estão ao seu redor. Certo? Você observar, poxa, aquele fulano, o médico está trabalhando assim, o professor está trabalhando assim, o empresário está trabalhando assim, e quando você observa as pessoas exercendo diferentes papéis, exercendo diferentes funções, estando dentro desses grupos que nós estamos falando aí, você acaba pensando, poxa, o que eu quero fazer? De qual grupo desses que o professor falou que eu quero participar? O que eu tenho observado? Certo? Então, quando a gente pensa assim, quando a gente acompanha, é muito comum. E eu falo muito também, eu já falava isso antes de trabalhar com esse assunto com vocês, que toda pessoa, todo assalariado, ele tem que ser um bom administrador, certo? Eu falo que a gente não pode muito reclamar do nosso salário. A gente tem que buscar, sim, melhoria sempre, isso é fato, certo? A gente tem que buscar se aperfeiçoar naquilo que a gente faz, porque assim você tem uma recompensa financeira maior, mas porém você tem que administrar o seu próprio dinheiro, certo? Você tem que, ao trabalhar, você tem que, ao receber, né, o seu salário ou ao receber os seus lucros, você tem que saber o que fazer com ele. Você tem que gerir bem a sua casa, você tem que gerir bem o seu dinheiro, certo? E aí, se você é bom demais nisso, você pode sim, de repente, fazer parte desse grupo. No grupo de pessoas que negociam coisas, que negociam serviço, que negociam produtos, que negociam, certo? Que compram produtos, que vendem produtos, ou seja, pessoas de negócio. Ok? Bom, e aí quando a gente fala de pessoas de negócio, é interessante, e o material traz isso para vocês, é interessante que você tenha alguns cuidados. Primeiro, todo negócio que você vai montar, né, do qual você vai participar, é importante que você saiba calcular riscos, certo?
eu achei uma imagem aqui legal para colocar para você entender o que eu estou falando. Quer dizer, eu vou montar esse negócio? Sim. Qual é a possibilidade que eu tenho disso dar certo? Certo? Qual é a porcentagem de chance que tem disso dar errado? Se der errado, o que eu vou fazer? Esse negócio que eu vou montar, se der errado, eu tenho que vender tudo e perco tudo? Se der errado, eu vendo e perco que tanto? O que eu posso perder? O que eu posso ganhar? Qual o meu lucro estimado? Certo? Tudo isso a gente tem que pensar. Isso é o que a gente chama de cálculo de risco. Certo? Quando tem muita gente que tem, eu, por exemplo, falo muito isso. Quando a gente compra imóveis, às vezes a gente compra imóveis que são caros, certo? Às vezes a gente nem compra com a intenção de vender. Tem gente que acha que é um absurdo. Eu vou comprar isso, para quê? Eu poderia girar esse dinheiro, tá? É um negócio que dá pouco lucro, mas é um negócio com risco baixo. Porque eu fui lá, eu comprei um imóvel, coloquei no meu nome, certo? Se eu pago os impostos direitinho, tá ali. Certo? Está ali valorizando. Se eu não ganhei muito dinheiro com aquilo, com o aluguel ou com a valorização daquilo que eu comprei, o risco de perder aquilo é pequeno. Mas se de repente eu pego aquele, sei lá, 100, 200 mil que eu compraria um imóvel, se de repente eu monto uma coisa em que eu giro o dinheiro mais rápido e eu consigo negociar isso, poxa, de repente eu posso sim ganhar mais, de repente eu posso sim me dar melhor. Mas será que o risco, será que compensa o risco? Então é isso que a gente tem que aprender. A gente tem que aprender a calcular os riscos de um negócio. Tá? Olha só, outra coisa que é interessante, analisar contratos, seja ele de qualquer origem ou para qualquer coisa. Quando você pensa em um contrato de locação, quando você pensa num contrato de serviço, certo? Um contrato de prestação de serviço, um contrato de venda de produtos, um contrato de entrega, ou seja, a gente tem, né, se a gente vai gerir um negócio, a gente tem que aprender a analisar contratos. Isso é fato, tá? E é claro, pessoal, todo negócio que você monta, você pensa em análise de lucros. Qual é o lucro que eu vou ter disso? Porque o que acontece? Se você faz, e não é minha área, né? Mas se você faz cursos de gestão, você aprende, por exemplo, que quando você monta um negócio, você tem existem algumas coisas que elas desvalorizam, certo? Existe o que a gente chama de depreciação. Então, tá, eu montei um negócio, eu estou obtendo um lucro tão baixo que se eu for colocar tudo na ponta como diria meu sogro, na ponta da caneta, eu vou perceber que eu estou perdendo dinheiro, eu estou ficando negativo todo mês. Por quê? Porque o que eu tive de lucro não supre o que eu estou perdendo de desvalorização dos automóveis, de desvalorização do imóvel ou de depreciação como um todo. Então você tem que analisar o quanto de lucro eu estou tendo, quer dizer, calculando o risco e analisando os lucros que você está tendo. Tá? É uma coisa importante. E é claro, pessoal, toda empresa ela tem que estabelecer metas. Eu falo que hoje, né, o empresário no Brasil é muito complicado, a não ser aquela pessoa que encontra o que os mais velhos chamam de achou a veia boa. Hoje, quando a pessoa monta um negócio, existe sim, claro, a expectativa de lucro, existem os riscos a serem calculados, existe toda uma série de situações que eu já falei aqui, mas é interessante como algumas empresas elas são montadas e o empresário acaba tendo muito prazer em saber que, poxa, a minha empresa ela emprega 100 famílias, né, no estado de Goiás. A minha empresa ela consegue gerir bem, administrar bem os funcionários, eles têm uma qualidade de vida legal. A minha meta para o ano que vem na minha empresa é dobrar o número de empregos, ou melhorar a qualidade de vida dos meus trabalhadores. Então, assim, é claro que são coisas que podem ser feitas em conjunto. De repente eu tenho uma empresa em que o prazer que eu tenho em alcançar as metas estabelecidas, certo? O prazer que eu tenho em crescer a empresa exatamente para, digamos que, melhorar a qualidade de vida dos meus funcionários ou aumentar a quantidade de pessoas empregadas, esse prazer, é claro, ele vem com tudo isso junto, certo? Ele vem com lucro, ele vem com a diminuição dos riscos, etc. e tal. Certo? Tá? Então é interessante também quando a gente pensa nesse grupo de negócios em empresa. Bom, voltando aqui para o nosso outro grupo. Eu sou uma pessoa que eu trabalho no grupo da saúde. Pensa, pessoal, né? Quem é o tipo de pessoa que trabalha nesse grupo que a gente chama de grupo da saúde? Olha só. Primeiro, eu tenho pessoas que trabalham com prevenção, certo? Então, hoje, né, o nosso país ele tem
grupos que trabalham, né, principalmente grupos de organizações governamentais que trabalham com prevenção. Esses agentes de saúde que tem muito em cidade interior é um exemplo disso, certo? São pessoas que trabalham com prevenção, certo? Ou eles trabalham dando palestras, ou eles trabalham participando, dando palestras para a comunidade, dando palestras para a escola, certo? Ou coletando informações sobre a saúde dos moradores. Tudo isso é trabalho com prevenção, certo? Tem pessoa que trabalha com saúde fazendo diagnóstico. Então, se você pensar no médico, no psicólogo, certo? No nutricionista, são pessoas que trabalham com saúde, certo? A saúde da pessoa, né? Quando se trata de saúde, às vezes você trabalha com tratamento, certo? O tratamento que é feito para uma pessoa pode ser feito através de um diálogo, quando você pensa num tratamento com um psicólogo, pode ser feito através de medicação, certo? Pode ser feito através da música. A gente sabe, né, que existem tratamentos que a gente chama de musicoterapia, certo? Que auxilia muito no tratamento de algumas doenças. Então, existem pessoas que trabalham com arte, certo? E essa pessoa que trabalha com arte, ela acaba sendo também do grupo da saúde, certo? Existem as pessoas que trabalham com massoterapia, certo? Que também faz parte desse grupo. Pessoas que trabalham com bem-estar físico, né? A gente sabe que a atividade física ela melhora muito no que se refere à nossa saúde, certo? Que mais? Reeducação postural. A gente sabe que essa é uma outra área que é interessante, porque existem pessoas que, né, pela imagem aqui você vê o que está acontecendo. Reeducação alimentar. Então, por exemplo, de repente é um médico, ou de repente é um nutricionista, certo? É uma pessoa que está ligado a esse ramo. Na verdade, quando a gente fala de grupo da saúde, o que se espera, na verdade, é que se tenha, né, um grupo que trabalha basicamente com o quê? Com que se tenha uma boa qualidade de vida, certo? Então, falar em saúde é falar disso, é falar em boa qualidade de vida, ok? Bom, e aí, pessoal, um penúltimo grupo é o que a gente chama de grupo da tecnologia e informática. Eu coletei poucos dados sobre tecnologia e informática, mas eu sei que existem mais áreas em que se pode trabalhar, certo? Então, geralmente, a gente está falando de quê? Do trabalho com manutenção de computadores ou máquinas, né? O trabalho de produção dessas máquinas, dessas tecnologias, e o que a gente chama de soluções em informática, certo? Então, são pessoas que trabalham nesse ramo. Então, quando você pensa em engenharia da computação, quando você pensa em pessoas que trabalham com informática, esse é um grupo que a gente chama de grupo de tecnologia e informática. E, por último, né, que eu queria trabalhar com vocês, a aula ficou bem curtinha para nós, o grupo que a gente chama de grupo de transporte e logística. Um grupo que nós também já falamos, porque quando a gente falou de alimento, a gente falou de transporte e logística. Quando a gente falou de turismo, a gente falou de transporte e logística, certo? Então, é um grupo que está conectado. Olha só. Deixa eu voltar aqui. Cadê? Então, olha só. Isso aqui. Bom. Então, quando a gente fala... Deixa eu pegar aqui, peraí que deu. Bom, é isso, ó. Olha só. Então a gente tá se referindo a tudo que tem a ver com transporte, né, de produtos, transporte de pessoas, né, ou armazenamento, a logística. Né, então isso é uma gama muito grande também nessa área. Então, pessoal, olha só. É isso, né, que eu queria de vocês hoje. A gente só precisava fechar isso que eu comecei na aula passada, tá? Eu vou passar para os meninos algumas orientações, porque com relação à recuperação, essa semana era para a gente estar trabalhando recuperação, porém eu vou fazer uma recuperação diferente, vocês vão continuar assistindo essas videoaulas, ok? Aproveitar que vocês estão vendo só recuperação nas outras, então que vocês assistam esses vídeos nossos, ok? Tchau, tchau.